responsabilidade enfrentando este momento dificílimo por que passa a sociedade brasileira. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Como vota o governo? A maioria. Senhor presidente, escutando a esquerda falar de ética, de moral, de democracia, me causa uma surpresa muito grande. E eu quero passar para toda a nação brasileira que nessa manhã eu estou protocolando no TSE o cancelamento do registro do PT, a extinção do PT. Eles receberam dinheiro internacional, eles desviaram foco em muitos fundos que receberam, com base também nas denúncias, nas sentenças, em todos os seus líderes que estão presos. E o ex-presidente Lula vai entrar na história como o presidente mais corrupto dessa nação. É por isso, senhor presidente, que eu estou pedindo a extinção do PT, pelo bem, pela ética e moral dessa nação. A maioria vota sim. Como vota o governo? Pelo governo. Em primeiro lugar, presidente, gostaria... Da agência. Já, a senhora viu, né? Não, acabei de receber, não li não. Senhor presidente, senhores deputados, eu vi há pouco aqui um discurso, né, de uma colega tratando de educação, né, falando um pouquinho aí sobre educação. E eu quero dizer aos senhores, sem medo de errar, mas sem medo de errar, de que não falta um único centavo para a educação nesse Brasil. Eu duvido que alguns dos senhores me digam quanto o Brasil gasta em educação por dia. Por dia. Eu vou dizer aos senhores, pasmem, o Brasil gasta 1 bilhão de reais por dia, em média, em educação. E para quê? Para quê, senhores? Para formar, muitas vezes, analfabetos funcionais. Para formar ou para desformar as nossas crianças, se é que eu posso usar esse termo, pode ser que seja um neologismo, né? Para fazer com que a nossa criança saia do ensino fundamental, chegue ao ensino médio, depois de repetir muitos anos, e quando chegar no ensino médio, ela olha para a lousa e ela diz, eu não entendo nada, então eu vou embora. Eu não estou entendendo nada que o professor está falando, porque não sabe português. E se não sabe português, sequer entende o enunciado da matemática. Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem na mente. Uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o quê? Colocar mais água na mangueira? Adianta o quê? Colocar mais dinheiro na educação? Nada. E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. Porque não foram ensinados a ensinar. Eles passaram por um processo ideológico e repetem aquilo que aprenderam. Pronto. Não ensinam. Nós temos que reformar a educação? Sim, nós temos. Precisa de mais dinheiro? Não, nenhum centavo. Precisa aplicar esse quase 1 bilhão de reais por dia, muito bem aplicado em educação. E ensinar o básico. Eu tive com o ministro Ricardo Vélez, tive com ele na semana passada, né? Inclusive me comprometi a encampar com ele esse projeto da nova educação moral e cívica no país, para que nós possamos respeitar os nossos símbolos, cantar o nosso hino, entender o nosso hino, saber quais são os símbolos da nossa bandeira. E ele ficou feliz da vida. E eu falei, ministro, quero prazo. Conseguimos fazer em 20 dias? Ele falou, calma, Joyce, você é muito acelerada. Vamos colocar uns 2 meses aí para passar pelas equipes técnicas. Nós precisamos dar um ensino fundamental de qualidade para as nossas crianças, para que elas cheguem ao ensino médio, entendam o que devem aprender. Nós precisamos investir, e esse é um compromisso do ministro, investir no ensino técnico para esses adolescentes, para que ele tenha uma possibilidade, uma oportunidade de gerar seu próprio sustento, de gerar renda. Para onde vai o menino e a menina? Muitas vezes pobre, da favela, que saiu, fugiu da escola, abandonou tudo no ensino médio, que não tem oportunidade de emprego, que não tem nenhuma qualificação técnica, que não entende o que lê e escreve. É um alvo fácil para as aves de rapina do tráfico. Esses jovens são entregues ao tráfico de drogas muitas vezes e a outros tipos
muitas vezes de crimes, pequenos furtos, porque houve negligência no processo educacional. A gente vai continuar deixando as nossas crianças e adolescentes passarem por isso? O que divide, minha gente, o Brasil-Somália com o Brasil que pode ser a Suécia é a educação. Aquele Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso, que de um lado tem a Zona Sul, São Conrado, isso e aquilo, e do outro tem a favela. O que separa aquela gente, aqueles jovens, é a educação. E a gente vai continuar rasgando bilhão até quando? A gente vai continuar condenando os nossos jovens à morte intelectual, financeira. Até quando? A nossa responsabilidade com o país, com esses jovens, com o processo de educação que vai resgatar a dignidade desse país é gigantesca. E esse é um compromisso que vocês podem ter certeza que eu vou encampar, que o ministro Vélez vai encampar e que esse governo vai encampar. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputado Joacim Alcima. Em atenção, nosso regimento, vamos dar continuidade às breves comunicações conforme... Deputado José Medeiros, do Podemos. Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais. Senhor presidente, ontem nós estivemos em Campo Novo do Parecis com o ministro Ricardo Salles, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na tribo dos Parecis. Foi um marco histórico, lançamento da colheita dos índios, e talvez quem nos ouça diga colheita dos índios? Isso, colheita dos índios. Lá eles produzem soja, milho, feijão, mas, infelizmente, o ano passado, apesar deles terem um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com o Judiciário, estavam autorizados pela FUNAI, alguns fiscais do IBAMA, fortemente armados, dando um ano de rambo, foram lá e multaram eles em torno de 130 milhões, eles e seus parceiros. O que eu quero dizer com isso, senhor? Embargaram a produção, embargaram a área. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui, senhor presidente? É porque nós defendemos totalmente a fiscalização. A fiscalização tem que ser feita. Agora, não pode ser ao arrepio da lei. Nós temos um ordenamento jurídico. E, infelizmente, algumas pessoas, devido ao aparelhamento que houve dentro da FUNAI, dentro do IBAMA, dentro de alguns órgãos, algumas pessoas começaram a legislar ao arrepio do legislativo brasileiro. Por exemplo, esse Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, aprovou a Lei 9.605, a Lei Ambiental. A Lei Ambiental nunca autorizou fiscal nenhum chegar numa propriedade e tocar fogo em caminhão, em casa, em trator, nunca. Pois bem, em determinado momento, eles fizeram um decreto ao arrepio da lei e colocaram lá que pode queimar equipamentos. Então eles chegam na sua propriedade e queimam os equipamentos. A lei ambiental, senhor presidente, não autoriza, feita por essa casa, feita pelo Senado Federal, não autoriza embargos de área. Mas parece que eles não leram. Foram lá e fizeram um decreto dizendo que estavam regulamentando a lei. Eu nunca vi decreto regulamentar a lei inovando a lei. E lá eles põem embargos de área. Não existe embargo de área. Não existe lugar nenhum da lei ambiental dizendo que IBAMA pode fazer embargo de área. Quando eu digo IBAMA aqui, eu quero fazer uma ressalva. O IBAMA já foi uma agência de excelência. Eu queria separar a instituição, preservar o nome da instituição IBAMA, mas queria encarecidamente que o ministro do Meio Ambiente pudesse desinfetar esses sujeitos aparelhados, que têm direcionamento político e que querem fazer, são os milicianos, querem fazer a sua religiosidade e querem chegar em estados como Mato Grosso, arrebentando. Querência está quase, senador, o deputado Kim, foi uma profecia, viu? Deputado Kim, praticamente está impossível de fazer qualquer atividade econômica em querência,
porque todas as propriedades lá estão embargadas pelo IBAMA. Quem falou que IBAMA pode embargar a propriedade? Chega lá, tem um cisco no olho do vaqueiro, embarga a propriedade, pronto. E para desembargar uma propriedade dessa, aí dá-lhe, né? Mas está aberto. Aí dá-lhe. Então é o seguinte... Não tem. Tem não. E aí você fala, mas Medeiros, com base em que você está dizendo isso? Com base em laudos falsos, com base em denúncia de corrupção. Até se essa multa que fizeram contra Bolsonaro, eu aconselho vocês pegarem. Até aquele laudo, aquela multa que fizeram contra Bolsonaro é falsa. É assim que eles fazem lá no Mato Grosso. Sabe que jeito, deputado? Senhor presidente, só para terminar. O sujeito lá no escritório, ele pega, monta uma operação fake. Eu sou contra o Kim, não gosto do Kim porque ele é do MBL. Vou multar o Kim. Pronto. Monta uma operação, escreve em tal dia, encontrei o Kim em tal lugar e multa e pronto. Nem o cão tira mais aquela multa. Pegue o laudo da multa do Bolsonaro que estava pescando e veja se aquele agente estava lá em campo no dia. Não estava. Era um sujeito que multou ele e depois foi promovido a secretário do PT. E depois foi promovido aqui para Brasília. E eu queria elogiar o altruísmo do PSL de deixar esse sujeito de coordenador aqui em Brasília, no IBAMA. Isso, sinceramente, é de se elogiar esse desprendimento. Mas eu não quero falar aqui de Bolsonaro. Eu quero falar dos agricultores, dos pobres coitados que estão sofrendo na chibata desse sujeito que se acha dono do mundo. Obrigado, deputado José Medeiros. Gostaria de deixar registrado aqui o pedido do deputado Osíris Damásio para que a